que a primeira aula eu tenho até gravada, depois se a escola quiser disponibilizar, né? Porque só tem as 4 aulas. Eram 3 aulas. Bem, boa noite a todos, né? Agradeço a presença dos que estão aqui, né, comigo. Apesar de estar falando pelas paredes, é horrível, assim, não vejo a hora de a gente estar falando presencialmente. Mas eu queria falar mais uma vez da importância desse espaço seminário, que é o espaço que me permite com que eu tenha o endereçamento para minhas elaborações. Eu estava vendo que o próprio Lacan testemunhou que quando ele dava as aulas do seminário dele, né, ele ficava numa posição de analisante. E essa experiência, né, de dar as aulas, ele dizia que isso o constituía, né? Então, na medida que eu endereço a minha fala a um outro, né, que eu faço essa passagem ao público e consigo me fazer escutar, né, eu possa me escutar e talvez com isso eu possa ler algo da letra, né, que eu porto e que com isso possa constituir uma subjetividade, né? Eu queria trazer novamente uma citação que eu falei na última aula, que eu acho muito rica, ainda do Lacan, do Função e Campo da Fala e da Linguagem, que depois ele vai falar função e canto, né? Vai privilegiar a musicalidade, mas nesse momento ele fala assim, aspas, a função da linguagem não é informar, mas evocar. O que busco na fala é a resposta do outro. O que me constitui como sujeito é minha pergunta. E eu vou desenvolver, né, bastante isso só como preâmbulo aqui. Esse ano resolvi seguir a proposta dada do Seminário 21, os não tolos, né, os nomes do Pai, pela homofonia. E na aula de 9 de abril de 74, é uma aula muito rica, porque o Lacan introduz várias reviravoltas no seu ensino. E lá eu destaquei uma afirmação que tomei como pista para estudar o conceito de pulsão, que para mim é um conceito muito difícil, muito lacunar. E eu comecei me calcando nessa afirmação, que eu acho de uma riqueza enorme, né? Que ele fala, aspas, eu já falo em todas as aulas eu cito isso, né? Que há uma certa homologia entre o que temos como obra de arte e o que colhemos da experiência psicanalítica. Ele, inclusive, nessa mesma aula mais adiante, ele fala temos que tomar a arte como semente, né? Então, eu já trabalhei bastante na aula passada, essa homologia, né? Que não é analogia, é homologia, então isso faz com que a gente fique mais atento, né, a essa experiência de arte para poder ver o que a gente aprende com isso. E na última aula eu desenvolvi com vocês o que ocorre na experiência com objeto de arte, né? Caminhei com vocês pelos museus, né? Pelas galerias, e falei da experiência com os objetos de arte como fonte de pulsionalidade, por afetarem o corpo. Quer dizer, né, você é fisgado pelo objeto, né? E isso te causa, né, alguma manifestação no corpo, e caso você se pergunte sobre isso, quer dizer, evoque um outro, né? Na medida que você se pergunta, você já está evocando, já está constituindo o campo do outro, e a possibilidade disso constituir um circuito pulsional. Vou explicar isso bem detalhadamente mais adiante. Estou dando panorama. E como também já falei nas aulas anteriores, essas experiências de afetação, nessas experiências eu vou privilegiar os sentimentos negativos. Sentimentos negativos que é calcado na proposta de Freud no texto Das Unheimliches, né? O estranho, o infamiliar, onde Freud trabalha a estética até então, que ele diz que foi negligenciada pelos psicanalistas, né? E trabalhei, né, na aula retrasada a estética do grotesco,
Bem, essas estéticas que trazem, que causam o assombro, o horror, são aquelas que costumam provocar angústia, né? Porque a questão a angústia é privilegiar esse afeto, que é o afeto que não engana, que é o que deve ser privilegiado nessa clínica do real, né? Na chamada clínica do real, que é a bússola, né, para nós analistas. E também não podemos deixar de destacar as experiências xistosas, né, que mobilizam o corpo pela descarga do riso, mas que em sua estrutura é de uma importância que já inclui esse terceiro, esse outro, né, que é necessário a constituição do circuito pulsional, né, como eu vou falar mais adiante. E os xistos, né, eu estava até falando, eu tenho uma aula que eu consegui disponibilizar para a escola sobre o xiste, fiz muita relação, estava trabalhando na época no meu seminário, é uma aula que eu acho muito rica, que eu consegui trabalhar bastante com o Seminário 24, que era um seminário que eu trabalhava com cartel na época, e trabalhei muito o livro dos xistos do Freud, né? Que eu até brinquei falando que era a proposição freudiana para os psicanalistas, o livro dos xistos. Eu estava conversando com o Ruth outro dia, né? Porque no Leturdi, na medida que eu fui lendo, eu fui vendo que as técnicas dos xistes foram justamente o que o Lacan retoma lá no texto do Leturdi. Bem, mas vamos voltar ao assunto. Quando ocorre alguma experiência, eu estou vendo aqui, agora ficou só a Ruth aqui fiquei só de Ruth na frente aqui. Quando ocorre alguma experiência que mobiliza o corpo, que o afeta, né? E se esta afetação provoca alguma forma de questionamento, e aí eu queria insistir nisso, né? Que aí sim poderá ou não acontecer um circuito, né? Quer dizer, que eu dei o exemplo na última aula que eu estava, né, esperando para fazer a minha sessão de análise, né? Agora de forma virtual, e eu sempre chego antes da hora, né? E eu estava e peguei um texto para ler, é aquilo que eu já falei, e comecei a chorar inesperadamente. Eu ia trabalhar, eu tinha falado uma questão, um sonho que ia trabalhar, e começa a chorar com o texto e fica. E logo depois eu comecei a sessão e eu falei, eu não sei, o que tem aqui nesse texto que me fez chorar? Eu nem tinha muita ideia, né? Mas na medida que eu me perguntei, e que eu pude, né, por sorte, comecei a sessão e pude falar o que eu imaginava que tivesse me afetado, e foi uma sessão muito rica, e eu vi os efeitos dessa sessão. Eu faço análise meio dia e meia, né? E eu pude ver os efeitos dessa sessão, né, por conta dessa experiência de afetação que eu pude aproveitar, porque chegou à noite na escola, eu pude entrar, coisa que dificilmente eu faço, que eu fico inibida de entrar assim, em público, né? E nesse dia eu entrei, falei, eu mesma me surpreendi, fiquei bem surpresa de poder sustentar bem a minha posição. Então eu vi que teve uma experiência de constituição, né? De entrar mais constituída, né? Então, eu entendo que é isso que Lacan nomeou, que eu imagino, né? Porque ele falou isso muito uma única vez, como acontecimento de corpo, porque por isso que eu gosto mais de usar experiências de afetação, né? Porque há um apelo, uma invocação, uma espécie de um enigma que, caso você se utilize, né, que afeta o corpo, e que para que possa ser elaborado, quer dizer, para que isso possa ser elaborado, é preciso incluir, é necessário, né, incluir o outro, né, quer dizer, supor um leitor, né, se eu estiver escrevendo, quando eu estou escrevendo nas minhas aulas, eu estou supondo, né, de que isso vou me fazer escutar,
um espectador mesmo, né? Então, nessa experiência de afetação, é como se o corpo e o psíquico estão sendo convocados a serem articulados, né? Porque e esse momento eu acho que é fundamental na condução das análises, né? Eu vou falar insistir sobre isso, porque o real, eu não queria entrar na topologia, mas é como se o real do corpo convocando o simbólico, né? E, quer dizer, que algo da linguagem se estabeleça aí, né? Quer dizer, é mais ou menos assim, como articular campos tão heterogêneos, né? Corpo e linguagem, né? São coisas que têm que ter um acontecimento para que isso se articule, né? Tem que ter um tratamento para isso. Mas hoje quero distinguir, que eu acho importante aqui, o que estou nomeando como acontecimentos de corpo, experiência de afetação, distinguir da pura e simples repetição que a gente fala assim do blá blá blá, né? Dessa fala que, que é regida, eu coloquei assim, como por um autoritarismo do significante já estabelecido em cadeia, né? Que sempre tende a antecipar o sentido, né? Quase que inviabiliza a surpresa, né? É quase que um fechamento, né? Para esse inconsciente pulsátil, né? Então, o que eu quero é mostrar, distinguir, tem algum... Agora fechou. Alguém estava fazendo barulho. Bem, eu quero distinguir, né? É impressionante, veio um barulho bem... Me desconcertou um pouco aqui. Bem, então eu quero distinguir essa experiência de repetição, né, de uma experiência que como é que eu posso, que tem um acontecimento atual, né? Quer dizer, quero destacar, quero diferenciar uma experiência de repetição de uma experiência de um acontecimento atual que se revela, que irrompe, né? Causando um desconcerto, um espanto, o mesmo riso, né? Uma afetação no corpo, que não tem uma medida comum que se atualiza com a questão do recalcado. Eu suponho que seja algo que ainda... Eu quero insistir nisso, né? Porque me parece que é essa questão dos afetos, isso que não tem ainda, como Freud fala, né? Não tem o representante da representação, os afetos ficam de fora. Então, eu acredito que é algo que ainda não foi escrito, que não foi significantizado, como a gente fala, né? Esse acontecimento não se repete, mas antes se revela, quase sempre causando um espanto, né? Um desconcerto, né? Porque ele tem uma descontinuidade, como eu falei, né? Quer dizer, alguma coisa que interrompe, como eu falei na experiência da aula anterior, né? Interrompe a fala, interrompe a leitura, né? E acredito que isso que eu estou lendo, né? O Freud da segunda tópica com Lacan, né? Fazendo essa leitura, que eu acredito que o Freud da segunda tópica é o Freud com a elaboração do isso. Porque o isso para Lacan é da ordem do real. E aí eu queria lembrar, né, a conferência da segunda conferência lá nos Estados Unidos, de Yale, que é em 25/11/76. Eu nunca consigo falar o nome dessa universidade em inglês. Para mim é um problema, tem a ver com questões históricas. Bem, o que ele diz nessa conferência de 25/11/76, aspas, o isso de Freud é o real. Então, Freud, da segunda tópica, né, com isso, e a leitura do último Lacan, que considera o inconsciente como um saber inventado, e aí ele vai falar lá no seminário, principalmente no seminário 24, um saber feito de Lalang, que leva em conta os equívocos, né, a sonoridade da língua materna,
as ressonâncias dessa, né, dessa língua no corpo. E aqui falou em ressonância, eu lembrei da última, que eu suponho, né, seja a definição de Lacan para a pulsão, que está lá no Seminário 23, logo no início, na página 18, que ele está comentando que os filósofos ingleses não acreditavam que a fala tivesse efeitos, né? E aí o Lacan fala, aspas, né? Não imaginam que as pulsões são, no corpo, o eco do fato que há um dizer. Que eu acho que é uma definição de Lacan bem importante. E como também trabalhei na última aula, esse saber do inconsciente como inventado, eu afirmei que eu li, né, isso já em Freud, quando Freud nomeia formações do inconsciente. Gente, tem alguém tá abrindo? Fernanda está aí para ver quem é que abriu o microfone. Eu trabalhei na última aula, né, quer dizer, falando que parece que em Freud já tinha essa... Eu posso ler Lacan, Freud com Lacan, como as formações, porque ele diz as formações do inconsciente. Então, ele está dizendo, né, que elas se formam, se revelam no instante mesmo que se produzem. Isso é muito importante, né? Quer dizer, isso diz de uma atualidade também. E quando Freud fala das formações do inconsciente, já está, quer dizer, que elas se produzem, né, nesse momento, né? E por que é interessante? Porque eu fico achando que o Freud ele inventou justamente isso porque ele viu um tipo de saber diferente, né? Que ele verificou um saber que era ignorado por aquele que manifestava, né? Quer dizer, quando você comete um ato falho ou mesmo não, um lapso, você de cara você não sabe do que se trata. Quer dizer, você para e se pergunta, e aí sim que você evoca um outro que de alguma forma tem algum... Quer dizer, que você vai falar dos efeitos dessa erupção, que aí sim o sujeito possa surgir, que você possa ler, né? Porque como se antes, né, o saber está ali, mas você não tem como ler porque você não tem sujeito, né? Então, o que pode, quer dizer, não é um sujeito, não é um saber que falta, né? E sim um sujeito que possa ler esse saber que ele porta, né? Quer dizer, ele vai ler, vai inventar alguma coisa com isso, né? Mas continuando a ler Freud com o último Lacan, é nessa época, final dos anos 70, que Lacan passa a nomear o sujeito do inconsciente de par-lettre, né? Quer dizer, parole, né? Que é mistura de palavra com letra, né? E que foi traduzido como fala ser, né? Quer dizer, uma fala, preciso falar para ser, né? Um ser que se constitui pela palavra. Aquilo que o Lacan já falava em função em campo, né? Mas aqui acho necessário reatualizar, que Lacan retoma isso, né, na Universidade de Colômbia agora, mais uma conferência, porque eu acho bom porque essas conferências elas estão, o Lacan acho que queria se fazer entender melhor, não botou uma fala muito mais clara, né? E nessa conferência ele fala, né, que essa história do fala, aí abre aspas, né? Abre aspas. Essa história do fala-ser se reúne com essa apreensão do corpo, e isso não vai só. Um corpo tem outra forma de consistir, esta que tem designado sobre a forma falada, sobre a forma do inconsciente, enquanto é da palavra que o corpo surge. É da palavra que o corpo surge, né? Isso já em 75, né? Já tinha, depois do seminário do Lenci, né? Do seminário 24. Ao levar em conta a atualidade das formações do inconsciente, temos que levar em conta que esse inconsciente recheado de saber de Lalande, né, inclui o que restou
é interessante que ele vai falar da lalação, né, desses traumatismo, né, que ele usa a palavra como fosse furos, né, isso que vai sendo marcado no corpo, né, do recém-nascido, do bebê. Mas é importante que eu acho que o ensino do último Lacan, principalmente a partir do Seminário 20, que o próprio nominação em francês é encore, chama a atenção para a questão do corpo, né? E quer dizer, na nomeação já traz isso, né? E abre espaço, porque é interessante, para experiências vividas nesse período no funcionamento anterior ao da fala. Eu vi um vídeo que eu acho que quem quiser depois, foi Bianca que me enviou, é de um psiquiatra infantil francês, um cara muito importante, é o Bernard Gosse, uma coisa assim. Ele fez um livro junto com o maestro para falar dessa linguagem dos bebês, as linguagens das mãos dos bebês, uma linguagem pré-verbal, mas ele faz uma constatação filogenética dos primatas. É uma coisa tão interessante. E hoje eu retomei e fiquei assim, falei até para a Bianca, será que eu estou siderando, fazendo só vendo pulsão? Mas ele que depois ele coloca várias... A questão da neurociência, né? Ele coloca as partes do cérebro, né? Que é que faz com que essa criança faça um movimento que é quase o que o Lacan fala que ele constitui como circuito pulsional, como se fizesse um movimento em direção ao outro. Muito interessante. O que eu vi, ficou disponibilizado, foi antes do congresso de Langajo, né? Que ele deu só uma amostra do que ele iria falar. E eu acabei não assistindo o congresso, né? Só fiquei sabendo disso depois. Mas isso é importante, porque os eventos da primeira infância, né, eles vêm carreados dessas marcações, dessas ancestralidades, e pelo que a gente vê até da espécie, né, humana, né, nós primatas também, né? O Lacan, já falei isso, no próprio Estado do Espelho, ele não deixa de incluir, né, a memória de espécie. Então, que eu acho que essas experiências possam surgir em circunstâncias recentes, né? Portanto, é possível conjecturar que o que pôde acontecer numa idade precocíssima, e hoje a gente vê até na fase intrauterina, né? E mesmo isso que vem, né, pela via que hoje a epigenética está trazendo com mais clareza, né? Que pode isso são essas que podem suscitar experiências de afetação e que o analisante pode reeditar na sua relação com o analista essa sua, pegando freudianamente falando, sua neurose infantil, né? Quer dizer, ou seja, essa forma de estabelecer laço a forma de estabelecer laço, ela parece que ela já está dada, né? Nessas primeiras marcações, né? Com esse outro materno, né? Com isso que vai se constituir. Porque eu vejo assim, eu privilegio, né? Nas entrevistas preliminares, principalmente, falando não só porque a questão da sexualidade, né? Da construção de uma posição sexual pela não relação sexual é o que há de mais complexo, que a gente praticamente, eu já fiz até um trabalho, né, que eu falo, só se fala disso na análise, mas quando eu procuro, eu sou muito ativa nesse primeiro momento das entrevistas, para que o sujeito fale dessas primeiras experiências, né, que eu digo em relação ao outro, né, de primeiros encontros com a diferença sexual, né? E é interessante que, na medida que o sujeito vai falando, é surpreendente o saber que vem aí.
né? Um saber que vem quase que escancarando, né? E é justamente, e são nessas experiências com parceiro amoroso onde isso fica mais evidente. E, e é isso que vai se destacar na relação com o analista, né? Quer dizer, com uma ressalva, né? Desde que o psicanalista consiga se emprestar num determinado lugar, isso já falei lá, quando eu trabalhei o texto, a análise terminava e interminava, se eu não me engano, na terceira aula, né? Desde que o psicanalista consiga se emprestar num determinado lugar que o analisante o empurra, que o analisante vai o convocando nesse lugar. E acentuo bem esse posicionamento específico do psicanalista, né? Porque é a partir desse lugar que ele vai fazer semblant, que a gente vai falar mais adiante, semblant de objeto, né? Que ele vai ocupar no laço transferencial. E é isso que vai oportunizar o funcionamento dos circuitos funcionais. Porque até, quer dizer, funcionamento até a satisfação, né? Que o percurso possa se ir até o final do seu circuito, né? E que possa ter uma produção de subjetividade. Ou como diz Lacan, uma forma de consistir o corpo com essas produções inconscientes, né? Então, nesses últimos meses, em função das minhas pesquisas, né, com esse dificílimo conceito das pulsões, eu fui inspirada, né, e contagiada mesmo pelos vídeos, pelos cursos, né, que eu fiz, né, com a Bianca Martins, e com a clínica, né, de intervenção precoce, com a Mariane, que está lá famosa, lá na Inglaterra, que também traz coisas riquíssimas, né? Muito inspirada por essas duas. E também por Fernanda Mendonça, né? Que fez uma tese, a sua tese de acupuntura, de conclusão, né? Ela fala de uma clínica precocíssima, né? Interessantíssima. E ela me mandou, né, essa tese de uma poesia que é muito o estilo da Fernanda, mas também muito rica e muito instigante, né? Então aqui retomo o que eu acho que também tem um aforisma importante que o Lacan traz em 78, que o José Attal traz, né, numa das letras lá que no pronunciamento do Lacan, que eu falei isso, acho que bastante na primeira aula, que não há formação do analista, a produção do analista, mas ele inventa um novo aforismo, que é sejamos fortemente contemporâneos. E é isso que ilustra esse contágio com os pares de uma escola, né? Seja da nossa escola, e agora, ontem a Inês foi muito, ontem não, na quarta-feira, falando da experiência, né, dos cartéis. Hoje em dia, quando a gente pode frequentar outras escolas, isso está nos ensinando muito como é fazer escola, né, podendo até abrir para outras instituições, né? Então, quer dizer, ilustrando que os pares, né, possam, ao se apresentar algum trabalho, principalmente se eles estiverem entusiasmados, e aí eles contagiam, né, de fato, né? E acabo por, como aconteceu comigo, me contagiar, né? E atualizar uma questão minha que pôde ser retomada, né? E de uma forma nova, que eu acho, né? Quer dizer, atual. Até a Ruth, eu até agradeço, ela falou que eu falei de uma forma nova das formações do inconsciente. Mas é realmente, quer dizer, podendo fazer novas elaborações. Eu lembrei aqui até da fala da Luciana Lima, né? Um psicanálise arte, que foi muito rico. Eu não sei se eu estou fazendo alguma, mas eu pensei assim, uma espécie de apropriação mesmo, né, do texto dos pares, né, da fala, da produção desses pares, né?
Mas eu acho importante sempre reverenciá-los, porque a gente, né, o Lacan não costumava citar fontes, mas eu acho importante citar as fontes para que esses sujeitos se sintam, né, ainda querendo contribuir, né, tendo essa coisa de ofertar aos pares. Sentir que vale a pena, né? Pelo menos eu estou reverenciando, porque eu acho que foram muito importantes para que eu pudesse retomar. E, de certa forma, me fez retomar. Eu acho que eu conheci a Marie-Christine Lasnik, que é uma que eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar de pulsão ligada à construção de subjetividade, foi com Marie-Christine, no Congresso Internacional de Psicanálise, onde ela já tinha elaborado um protocolo, já estava famosa, trabalhando com os pediatras franceses, acho que já estava, não sei se já tinha ido para a Inglaterra, mas na época, se eu não me engano, foi nos anos 90 ainda. E mais adiante, não me lembro qual é a época, ela veio até nós num evento e também, de novo, trabalhou não só a questão da clínica do climatério, mas também trabalhou sobre a intervenção com bebês, e eu tive muito contato com ela, passei o dia com ela, e, e, e ela é muito importante porque eu acho que, lendo os casos clínicos dela na época, no atendimento dela com crianças, né, com riscos de autismo e psicose, ela fez o protocolo, né, para verificar riscos precoces, né, de autismo e psicose, mas a clínica dela me afetava muito ao ler, né? E eu acho que ela foi a primeira vez que ela falou sobre esse processo de subjetivação, né? E aí, interessante que eu comecei um livro que eu já tinha lido, que retomei, mas eu vi que dessa forma retomei de uma outra forma também, que é do Bernard Penot, não sei se é assim que fala, Penot, que eu acho que deve ter sido o marido dela, porque ela tinha antigamente, ela usava esse sobrenome, que é a paixão do sujeito freudiano entre pulsionalidade e significância, que é também se eu não me engano, eu acho que ele é um psiquiatra também, que é um dos fundadores de um centro de readaptação psicoterápica, uma espécie de um CAPS, mas é um hospital grande, né? Que ele era diretor do Hospital Dia para adolescentes lá em Paris, né? Que com adolescentes, principalmente a maioria psicóticos, né? Ou seja, com uma experiência muito grande, e esse livro ele fala dessa experiência, né, com o sujeito com grande dificuldade de subjetivação na vida psíquica. É lógico que ele não trata só desses sujeitos com essas dificuldades, mas ele cita Marie Christine, né, mas nos ensina como trabalhar com essa questão da subjetivação da vida psíquica, né? E retomo esses dois psicanalistas, né, para pesquisar esse processo de subjetivação, Marie Christine, né, porque ela, inclusive, eu tenho visto ela ultimamente, ela avançou muito, né, nas conexões, ela hoje cada vez mais ampliando a psicanálise com outros campos e principalmente a experiência dela clínica, né? E justamente a clínica dela, ela pôde verificar os efeitos desastrosos nessas crianças que tiveram acesso, que não tiveram, estou supondo, que não tiveram acesso a esse processo dessa subjetivação primeira, né? Por falta precisamente de poder completar a volta pulsional com o outro parental. Marie Christine se empenhou em colocar em evidência essa surpreendente conjunção do outro simbólico, esse ancestral primordial, que ele fala desse, mas ela fala dessa presença real, desse encarnado num agente pulsional exterior, né, que Freud qualificou como próximo, né? Em alemão é Nebenmensch. Eu nunca consigo falar isso. Bem,
traduzido como próximo, esse outrinho, né? Alguém que encarna aquele que vai exercer a função de maternagem com ênfase. Bianca, se estiver por aí, depois me ajuda, né? Que é muito entendida nessa área. Bem, Marie Christine calca sua clínica inicialmente, e eu vejo, né, que ela foi a primeira vez que eu consegui ficar muito fisgada pela questão do circuito pulsional, né? E ela vai trabalhar o que o Lacan trabalha no Seminário 11, e que eu fui lá novamente, né? Do que Lacan extraiu do texto de Freud das pulsões e suas vicissitudes, né? Que eu acho que o texto do Lacan dá uma leve clareada, por incrível que pareça, no texto de Freud, porque geralmente o texto de Freud é o que dá, que a gente aprende bastante, mas é um texto muito difícil, né? E parece do jeito que o Lacan, no Seminário 11, retoma o texto de Freud, dá pelo menos para mim, uma clareada, né? O destaque de Lacan é nessa espécie, que eu acho que é importante, de ida e volta, pelo qual a pulsão tende a tomar sua forma acabada em 3 tempos. Lacan tem a ideia de representar o acabamento pulsional como descrevendo um circuito em forma de uma volta que circunscreve o objeto. Aqui eu vou tentar ampliar. Gente, olha o estado do meu Seminário 11. Aqui eu vou tentar pegar essa figura que está aqui, né? O Luiz, meu companheiro aqui, conseguiu aumentar um pouco mais, né? Para mostrar esse circuito. Aqui vê o contrário, né? Como é que é? Fica espelhado? Chega mais perto, Lígia, chega mais perto. Tá, mas está espelhado ou não? Não sei. Bem, de qualquer forma, depois vocês vão lá na página 169 do Seminário 11. Mas mostra bem, né, quer dizer, que esse circuito, né, quer dizer, esse trajeto que ele destaca, né, o objeto A aqui, né, e ele vai falar, quer dizer, ele não vai dizer que o que se trata desse retorno no circuito, né, onde ele chega aqui, né. Vou falar um pouco mais, não sei se depois a gente. O que eu achei interessante, porque eu consegui ver isso no movimento das mãos dos bebês, que é uma coisa surpreendente. Mas vamos tentar ver aqui. Então, desenhando uma trajetória retroativa que faz o contorno do objeto, né? E aí eu vou ler o que está escrito aqui, tá? Nessa página 169. Aspas. É preciso bem distinguir a volta em circuito de uma pulsão, do que aparece, mas também do que pode não aparecer, mas também do não aparecer, num terceiro tempo. Quer dizer, o que pode aparecer e o que pode não aparecer. Isto é, o aparecimento, não que ali já houvesse um, a saber, o sujeito da pulsão. Continuando. Mas que é novo ver aparecer um sujeito. Esse sujeito é propriamente o outro. Aparece no que a pulsão pôde fechar seu circuito circular. Continuando a citação. É somente com sua aparição no nível do outro que pode ser realizado o que é da função da pulsão. Isso ensina pra caramba, né? Outra coisa que fica claro no Seminário 11 sobre as pulsões, claro, entre aspas, né? Quer dizer, estou começando a penetrar mais, é que a satisfação pulsional vai residir mais no grau do acabamento desse circuito, quer dizer, na riqueza do seu contorno, ou seja, a satisfação está no trajeto e não na pretensão de apreensão do objeto. Por isso que o objeto não vai importar muito, né? O que se trata, o objetivo, a satisfação, portanto, é o percurso.
né? E atingir a satisfação sem atingir o alvo. Já que seu alvo não é outra coisa senão isso que ele colocou aqui, né? O trajeto, né? O retorno em circuito. Isso é muito importante, que é o que ele vai colocar praticamente, acho que é na penúltima página desse seminário. No finalzinho, porque a gente escuta falar nessa questão da finalização das análises, né, que é uma questão que eu pretendo elaborar melhor, né, que fala assim, qual é o destino pulsional anima o desejo do analista? Por quê? Porque ele fala assim, o sujeito que atravessou a sua fantasia radical, isso está na página 258, acaba o seminário na página 300, se eu não me engano, ele fala, né, o sujeito que atravessou a sua fantasia radical, como é que esse sujeito pode viver a pulsão? E aí, né, eu estou fazendo algumas elucubrações ainda, né, pensando se a fantasia enquadra uma fixação que impele o sujeito a gozar sempre da mesma forma, fazer sempre o mesmo circuito, né? Eu fico imaginando que se pretende numa análise, né, que se amplie, e principalmente porque o Lacan vai dar um foco no final da análise mais a nível de satisfação. Então eu fico pensando, né, que seria né, uma possibilidade maior de viver a pulsão, né? Que eu fico imaginando, que seria, porque se a finalidade da pulsão é chegar ao seu circuito e aí se constituir um sujeito, né? Mas isso precisa elaborar melhor. Hoje não é o assunto aqui, mas vamos retomar mais adiante. Mas seguindo Lacan no seminário 11, no capítulo seguinte, que ele vai continuar falando das pulsões, olha como é que ele intitula, né? Do amor à libido, né? Que é o capítulo, quer dizer, por que ele vai entrar com amor e a libido aí, essas histórias. E aí ele vai falar uma coisa que eu acho extremamente importante, que ele fala assim, aspas, as pulsões nos necessitam na ordem sexual. E diz que vai falar que isso, né, que as pulsões nos necessitam na, na ordem sexual, e que ele diz que isso vai nos esclarecer sobre algo fundamental à experiência psicanalítica. E quem quiser retomar, tá? É na página 179 do Seminário 11. Aí ele diz, o que é fundamental à experiência psicanalítica? Aí ele diz, que é a pulsão genital, se é que ela existe, diz Lacan, não é de modo algum articulada como as outras pulsões. Eu quero lembrar aqui que Lacan, ainda nesse momento do Seminário 11, ainda não tinha feito uma das suas retumbantes enunciações. Eu usei esse significante retumbante e fui lá ver. Retumbante é o que provoca um grande som, mas principalmente que ressoa, né? E que que ele não há relação sexual que vai ser. E que é interessante que no seu penúltimo, que é no seminário 26, no momento de concluir, na aula de 11 de abril de 78, ele atualiza, né, essa afirmação, e ele fala assim, enunciei colocando no presente, não há relação sexual. Quer dizer, ele atualiza isso e fala logo em seguida. É um fundamento da psicanálise. Então, eu fico pensando que aqui, quando fala que as pulsões nos necessitam na questão, né, na ordem sexual, que se já não está nos convocando, o que é da ordem do pulsional que é necessário e que é fundamental no percurso psicanalítico, né? Então, para mim, foi importante retomar Lacan nesse momento do Seminário 11, que é justamente nesse capítulo do amor à libido, que Lacan vai fazer uma citação importante para entender essa dimensão do outro.
que vai ser essencial na consideração das análises. E aí a citação, né, está continuando falando de pulsão, né, agora já na página 183. Aí aspas do Lacan. Após o contorno de algo que chama o objeto A, é por aí que o sujeito tem que atingir aquilo que é propriamente a dimensão do grande outro. Então, como vimos, Lacan considera o movimento pulsional em seu início, antes que possa enganchar o outro, como não comportando em si nenhum sujeito, né? Quer dizer, ainda num tempo de movimento acéfalo. Quer dizer, o acoplamento ao outro, que deve ser visto em termos de assujeitamento, a gente vai ver por que eu falo dessa forma, porque vai passar por uma série de, que é aí como Lacan fala, né? O sujeito vai passar por uma série de intermináveis cargas de ambiguidade e ambivalência, de se fazer ver, de se fazer ouvir, né? Uma série de se fazer, né? Dessas intermináveis experimentações, de experimentar esse circuito, né? Dessa forma, nesse circuito pulsional, né? E aqui cabe o meu interesse nessas considerações sobre a consideração desse outro pulsional, e não é por acaso que Lacan nomeia o segundo item desse capítulo, né, do amor à libido, que é o capítulo 14, ele fala a transferência e a pulsão. Quer dizer, aí ele já vai atrelar, né, a questão da transferência e a pulsão. E que vai nos ensinar sobre a posição do analista na transferência, para que possa se constituir o circuito pulsional. E também o de lembrar o psicanalista, como diz Lacan, que ele deve se manter pronto a sustentar a relação transferencial numa posição de assimetria, sem se acreditar aí, isso é necessário, né? Para que o analisante possa reviver algo de suas trocas primevas com esse outro materno. Quer dizer, é nessa relação transferencial que ele vai reeditar os laços, né? Essa forma primeva, essa marcação, essa forma de fazer laço com o outro, que ele vai. Então, podemos até afirmar que é disso que se trata numa psicanálise, o próprio processo do tratamento psicanalítico, que se presta a ser encarado sobre o ângulo de uma apropriação subjetivante, através de um exercício reiterado, né, desse se fazer, né? Se fazer ouvir, se fazer escutar, se fazer analisar, né? Por isso que o termo analisante é muito mais apropriado, né? Mas isso sempre numa alusão a esse outro materno, né? Essa matriz, né? Constituinte, numa reedição desse processo inicial dessa subjetivação primeva, né? O psicanalista, nesse lugar de fazer semblante de A, né, deverá fazer, às vezes, desse outro que fez essa função no tempo do ínfase, né? Aquela função de se emprestar ali naquele lugar do outro primordial que Freud qualificou como o próximo. Não vou falar em alemão de novo, não, que eu fico gaga aqui. Esse outro né, para que o circuito se estabeleça, né? Essa presença real desse outro aí. Esse outro primordial, o próximo, né, sujeito exterior, agente da atividade do olhar, de falar, de cuidar, de cantar com ênfase, né? Que é o lugar que é equivalente ao que o analista vai se colocar fazendo semblante de objeto A, para que possa vir a se constituir o circuito pulsional. Vou beber um pouquinho d'água, já falei pra caramba. E outra forma que ele fala aqui, né, de falar da transferência no percurso psicanalítico, é através da ênfase que Lacan deu ao que ele nomeou como impulso essencial de transferência. Esse impulso se liga ao fato
que o psicanalista vai ocupar aos olhos do analisante a posição de sujeito suposto saber. Um tal pressuposto, né, supor esse saber no analista, se origina numa posição imaginária, né, idealizante, que resulta desse lugar que o analista deve vir a se situar para operar sob transferência. Mas esse lugar que o analista deve se colocar exige, isso é muito importante, uma certa apassivação, um se emprestar para ocupar para o seu analisante esse lugar de objeto, semblante de objeto A. Esse se deixar levar para um lugar específico que seu analisante vai lhe empurrando, vai lhe convocando. Isso é essencial no processo psicanalítico, né? Agora, não basta querer ocupar esse lugar de objeto, né, que é fazer semblant, é necessário ter passado por um processo de elaboração de um luto, e aí se trata da sua análise didática, né, da sua análise pessoal, para que você possa ter elaborado um luto que implica, eu vou destacar dois aspectos importantes para que possa ocupar essa posição, se apassivar, né? Se emprestar a esse lugar. Primeiro, ter sabido renunciar a um saber estabelecido a priori, né? Quer dizer, um saber do objeto da sua prática. Abrir mão de fato, né? de ter um saber constituído a priori. E o segundo ponto, que eu acho importante, né? que o Lacan fala, ter feito um luto desse lugar de mestria, aqui no sentido de não querer ser mestre do destino do seu analisante. Quer dizer, dirigir a cura e não a vida daquele do analisante. Mas é interessante que na minha forma de trabalhar, no meu estilo, eu não via muito os pacientes supondo esse saber aí em mim, né? Essa suposição muito consolidada. É lógico que no início eu verificava um pouco, né? Mas eram raros os analisantes que que mostravam, né, essa constituição desse lugar. Isso me incomodava, né? Mas aí interessante que eu li algo que deu assim né, que eu digo um ânimo para o meu estilo, né? Fiquei pensando que foi eu lendo o Charles Meumann, que depois que a Ruth falou, né, que deu um retorno sobre que eu falei sobre as formações inconscientes, eu retomei um livro do Meumann que eu acho que foi bom demais ter retomado, que é um livro riquíssimo, que sobre novos estudos sobre o inconsciente, que é um seminário que ele deu em 2008, se eu não me engano, que é das artes médicas, aquela série de discurso psicanalítico, e ele fala uma coisa muito interessante aqui. Olha só. Ele logo no início, nas primeiras linhas logo, né, ele está falando assim, que o Freud, que numerosos alunos do Freud, e foram seus analisandos, né, Adler, Rank, Jung, Reich, esses alunos o abandonaram, não, aí fala o Meumann, não devido a uma afirmação de uma resolução de transferência, mas de uma prevalência exacerbada do saber. Olha só que interessante. Em relação ao qual, né, esse saber, eles fica meio em dúvida. Você está falando desses analistas que queriam, se achavam que acreditavam muito no saber, mas eu entendi mais que no caso do Freud, porque ele fala que Freud intervia eventualmente expondo suas teorias. Então comenta Meumann que isso não teria nenhum problema desde que animasse o outro, né, o analisante, a buscar o seu próprio saber. Olha que interessante, aí ele fala uma coisa assim, muito interessante, que é aí que eu me vi, né, um pouco mais próxima do meu estilo. Ele fala, conduzir o sujeito a se remeter
a um sujeito suposto a animar o seu próprio saber. Bonito isso, né? Que aí eu fiquei pensando. Quer dizer, provocar, afetar o outro, animá-lo, né? Quer dizer, ânimos, né? É afetar o paciente para que ele possa buscar o seu próprio saber. E isso é bonito, né? Porque eu fiquei assim, eu falei, oba, que bom, né? Isso que eu sou muito exagerada, estava lendo a música do Cazuza esses dias, cantando, ele disse que cantar, minha professora de yoga, agora estou fazendo yoga, estou toda zen, falou que cantar corresponde a fazer um mantra, não sei se ela está aí, ela é uma graça, Maria, que era da nossa escola, né? Agora está lá em Santa Catarina. Mas né, a música do Cazuza, exagerado, tem tudo isso, né? Exagerado, todos seus pés, quer dizer, eu tenho essa tendência mesmo a se prostrar aí, se apassivar, se emprestar para o outro, né? Bem, aí a posição do analista como aquele que anima para que se produza o saber é bem mais eficaz as produções das formações do inconsciente, desse inconsciente pulsátil, né? Quer dizer, que se abre e que se fecha, né? E para isso eu digo que é preciso tão pouco para que essas formações se produzam, né? Principalmente com os neuróticos obsessivos. Né? Outro dia eu estava falando com o meu analista, eu falei, gente, com obsessivo você tem que ser muito afetada, né? Para poder, né, fazer surgir alguma coisa ali, de uma certa... surgir, que eu digo, não essas repetições que nos fazem dormir, né? Na via da repetição. Bem, mas para que haja uma abertura para sua eficácia, basta que um certo lugar seja mantido, e aí eu insisto que o psicanalista se posicione num certo lugar de aproximação, de se emprestar a ocupar um determinado lugar que permita com que o circuito pulsional possa ser restabelecido e que ao final possa advir um sujeito. Né? A gente fala, o sujeito elaborou, né? O feito teve uma subjetivação. Mas retomando a proposição, eu fui lá no tema da transferência, né, que o Lacan coloca na proposição de outubro, e aí eu vou citar aqui, que achei muito interessante, porque justamente aquela fórmula que ele coloca, né, vou caminhar um pouco mais rápido, né, que ele coloca um S grande, né, do significante, remetendo uma setinha num significante qualquer. E aí ele fala assim, né, escrevamos como convém o suposto desse sujeito. E na primeira parte de cima, na linha de cima, né, ele coloca o significante S da transferência, com sua implicação um significante qualquer. Durante muito tempo, nós daqui na nossa escola, nós lacanianos, dizíamos que esse significante qualquer dizia respeito à escolha do psicanalista. E eu relendo agora, eu vi de uma outra forma, né? Quer dizer, é importante como é que se reatualiza. E isso que parece dogma, que parece que já é um saber já constituído, que vira dogma, que aí não tem mais efeito. E aí foi lendo o livro do Aluche, que é o livro, para quem me conhece, que é o Amor Lacan. Olha a quantidade. Porque esse livro é precioso, porque o Lacan pega de cabo a rabo a obra, todos os seminários do Lacan, e vai, linha por linha, falando aonde ele cita a questão do amor. Então, eu fui justamente na aula, né, que ele vai falar sobre transferência, então fui lendo o livro do Aluche, nesse que... E é lógico que eu deixei de lado, dei vontade de trazer tudo, porque quando eu leio esse livro eu fico tomada, né? Mas aí eu queria pegar o capítulo que ele fala, enfim, o amor em fim de transferência. Quer dizer, falando do amor, é só no capítulo 7 é que ele vai falar do amor de transferência. Vou retomar o que a Luz trabalha da aula do seminário 8, né, do Lacan. Aí citando a aula do seminário 8 do Lacan, aula de 28 de junho de 61.
Ele fala, a eficiência do desejo do analista viria de um luto de precisamente ser alguém, quem quer que seja. Olha só. Esse luto seria tal que permitiria que o desejo do psicanalista operasse. Não recusar, aí já é luxo, tá? Aspas. Não recusar ser qualquer um. E continua afirmando. Seria essa performance desse luto que ofereceria, assim, ao desejo do analista sua condição de efetividade. A Luz também lembra que Freud fala de algo que acontece na transferência, que tem a ver com a presença do analista, do que todos nós sabemos, né? O sujeito interrompe o que ele está falando, fica quieto. Se você perguntar o que ele está pensando, ele vai citar alguma coisa do analista, do consultório dele, quer dizer, vai falar dessa presença real, né? Ele cita isso de Freud. E a Luch diz que essa situação é comentada por Lacan, né, no Seminário da Transferência, falando que ele relaciona a essa presença real do analista a falta de significante. Essa falta deixando lugar ao sentimento de uma presença real. No caso, a do analista convoca essa presença real. Quer dizer, por que nesse momento, né, que a falta comparece, é evocado, né, essa presença real do analista. Essa falta de significante que interrompe a cadeia vai trazer uma articulação nova nos seminários de Lacan, segundo a Luz, né? Porque diz que é a primeiríssima vez, é a primeiríssima problematização que Lacan traz desse jogo do amor e saber. E aí ele vai falar que aquele vazio do Sócrates, né, trabalha bem a questão do vazio do saber do Sócrates concebido, determinada transferência, que desta forma o amor nesse momento estaria às voltas com furo no saber, né? Depois que podemos concluir com a Luz sobre a transferência nesse diálogo é que Sócrates, como alguém que soube localmente encarnar o qualquer um, mas também alguém que indica como precisamente pode se manifestar esse qualquer um. Quer dizer, ele ilustra como é que ele encarna e como é que se manifesta esse qualquer um. Então, continuando com a Luz, é preciso saber preencher esse lugar na medida em que o sujeito deve poder ser aí, se identificar. É só aí, né, entendeu? Que o sujeito vai poder trazer esse significante faltante, né? Quer dizer, ter alguma invenção disso aí. Então, o que ele diz que é um paradoxo, né, da nossa função de analista, né? No próprio lugar onde supostamente sabemos que somos chamados a ser nada, nada além de uma presença real, é nada além de uma presença real. E justamente na medida em que ela é a possibilidade das manifestações inconscientes. E ele diz que até o seminário 8, que está em cena é o brilho do agalma, né? Que Lacan vai retomar mais adiante a transferência para diferenciá-la da repetição e observar que se trata de um amor presente no real, uma troca do agalma pelo objeto A. Isso já no seminário 10 da angústia, né? Então aí ele vai falar que amar é fazer-se sujeito da falta, é dar o objeto A, dá, portanto, o que não se tem, mas o que se é. E continuando com a Luz, aí ele entra com a questão da pulsão, agora articulando a temática, a pulsão, aspa do Luz. E é trabalhando a estranha e propriamente psicanalítica questão da relação do amor, não com o desejo, mas com a pulsão literal do Luz, que Lacan vai poder dizer da incidência do objeto A no amor. Com a formulação do objeto A enganação do amor vai ser outra. O amor é enganar não mais aqui no sentido do Alcebiades em relação ao Sócrates, com a galma, né? Mas com o brilho do agalma. Mas após o seminário 10, o que o amor vai enganar
não é o parceiro do jogo amoroso, mas algo que decorre, que ele vai falar, da ordem bem diferente. Aí ele vai falar, a saber, a pulsão. E é através do amor enganador veiculado pela transferência que o amor que o amor de transferência oferece um falso acesso à falta. Quer dizer, aí concluindo aqui, né, que já são 8h10, é porque o analista tem que ocupar essa posição do pequeno A, que com efeito levanta a angústia que convém. Quer dizer, é só dessa forma que vai possibilitar com que esse afeto se presencie de uma forma que convém ao discurso, né? A posição, ao discurso do analista mesmo. Gente, agradeço, passei da hora, desculpa. Agora eu acho que estou aberta a perguntas, né? Quem está escrevendo? Ai, No Eu chat. gostaria... Pode Tá. começar. Posso ser eu. Pode ser no Oba. chat, tá, gente? Então começa, posso falar? Pode, Maria Sandra. Uhum. Olha só, Lígia, que delícia assistir essa aula, essa fala, essa pesquisa sobre pulsão. Né? Pulsão, para mim, é um dos conceitos fundamentais em Freud e em Lacan, né? E absolutamente necessário para a gente pensar a clínica, para a gente pensar a relação de objeto, para a gente pensar tantas coisas. Né? Então, eu achei muito, muito gostoso escutar você falar disso, da forma como você está falando, porque assim, a leitura que eu estou fazendo, né, em Grande Sertão, ela também é toda atravessada pela questão da pulsionalidade. Né? E achei interessante quando você traz aí no seminário 11 esse contorno que a pulsão faz sem tocar o objeto, porque é muito ilustrativo isso a relação Riobaldo-Jadorim, que é toda pela via do olhar, né? E assim, então pegar um ponto assim, Freud, que quando Freud fala de objeto, ele diz que quando ele está falando de objeto, objeto é sempre psíquico em Freud. Então, esse olhar que contorna o objeto e traz para si de volta. Então, se a gente for pensar a fonte da pulsão, o olho, né? E o olhar, esse objeto, que aí, na verdade, a gente projeta o objeto como sendo o outro, mas, na verdade, o objeto é o próprio olhar. Né? Sim, por isso que a sim. gente diz o objeto da pulsão escópica é o olhar. Então, ele contorna lá de Adorim e faz toda aquela fala dele, né, da lindeza, da maravilha, da coisa bonita que é de Adorim, mas, na verdade, é esse objeto que ele projeta lá. Né? Então, esse olhar que contorna, não toca, mas traz para si essa fruição, essa satisfação, né, que você também abordou muito bem. E achei muito interessante você encontrar aí nos seminários finais, até anotei aqui, porque eu quero ir lá também, essa fala do Lacan sobre a pulsão, já mais aí para o final do ensino dele. Né? Então, bem na página 18, bem no iníciozinho do seminário 23, na página 18 logo. Olha só que bacana, eu anotei isso, muito bom. Bem no início. Né? Então, eu só estou fazendo assim, uma fala para te agradecer, né? Porque agregou para caramba para mim uma série de coisas aí que você traz, né? E que, na verdade, olha só que conceito, né? Que vai do início ao fim, né? Da obra do Lacan, e que o Freud também deixou isso, né? Como algo para nós trabalharmos, porque ele diz que tem muita coisa aí. E o Freud também, ele começa desde lá do projeto, já trazendo alguns sinais do que seria o desenvolvimento desse conceito fundamental, que ele põe como entre o psíquico e o somático, e que você também abordou assim, de uma forma muito interessante isso. Essa coisa do corpo, da afetação no corpo, pela via pulsional. Muito obrigada, Lígia. Obrigada. Você não fez uma pergunta, né? Você deu uma aula para a gente aqui, né?
um comentário. Mas é o que eu queria falar, essa experiência de fazer uma leitura, né? Como nós estamos fazendo com a sua proposta, Celeste, justamente para ser fonte de pulsionalidade para mim, né? Então, isso é importante, porque na medida que essa experiência de ler em voz alta, né? Que é uma coisa que tem outros efeitos, e que eu vejo que muitas vezes, em alguma coisa, né, como foi da última aula, trouxe alguma elaboração para mim, né, também para o meu seminário. Então, isso que é importante, né? Quer dizer, um par que faz você retomar algum ponto, né? Então, eu agradeço também essa experiência que eu estou tendo, Não, essa leitura eu sou durante a sessão. muito grata a você, porque você é uma das minhas incentivadoras, né? Talvez eu não tivesse conseguido, né? Sem esses incentivos todos, sem esses ânimos todos. E você, realmente, eu vou ser eternamente grata, já falei a você isso, porque inúmeras vezes você me falou, Celeste, vai lá dar o seu recado, né? E a escola acolheu e eu, então, estou conseguindo fazer um pouco isso. Muito obrigada, Lígia. Paula. Ah, eu estava silenciada aqui. Então, Lígia, eu recortei aqui uma... Oi, Lígia? Oi, é porque o Luiz falou que eu me... desculpa. Então, eu recortei uma fala sua aqui logo no começo do seminário. Você falou assim, a função da fala não é informar, mas evocar. Né? E aí eu escutei equivocar. Ai, que e ótimo! Aí e aí eu escrevi a frase desse jeito mesmo, né? A função da fala não é informar, mas evocar e equivocar. E foi interessante que aqui no final... Bom. Você atualizou o Lacan, você pegou o Lacan da função em campo, botou ele lá no final dos anos 70. Muito bom. Pois é, nem sabia que eu tinha feito. Juntou os dois. E aí, no final aqui, você trouxe essa questão do amor e da pulsão, né? Que você falou aqui, né? O amor não engana o parceiro amoroso, mas a pulsão... E aí eu retornei nisso que eu escutei no começo aqui, né? Que a função da fala não é informar, mas evocar e equivocar, assim. Eu estou aqui com isso aqui na cabeça, assim, como que eu juntei o começo e o final do seminário aqui, né? Enfim, é só uma coisa que eu escutei mesmo, essa coisa do equivocar, que a fala equivoca, né? Mas você trouxe uma importância enorme, né? A questão da interpretação pelo viés da equivocação, que é o que o Lacan vai falar, uma importância enorme, né? Não se trata do assunto agora. Mas justamente o que equivoca é que a possibilidade de tirar o sujeito, que eu falo dessa fala do blá blá blá, de significatizada, né? Já toda mortificada, sempre na mesma coisa, na mesma história, sem possibilidade de surgir algo que a gente chama, né? Porque o Lacan fala no Seminário 24 que o equívoco, né? Ele traz Lalande, né? Traz a possibilidade de você trabalhar com Lalande. Te agradeço também. E eu sou fã das suas lives, não dá para acompanhar todas, mas você sabe, né? Que elas me afetam também, quando eu posso vê-las. Ai, que bom! Quem está inscrito agora é o Wanderson. O Wanderson vai dar 500, vai falar a minha pergunta. Meu Deus! Vou pegar leve. Pega leve, por favor. Quando você seminário do Antônio Carlos, você fica lá. A dica. Mas é muito bom o seminário do Antônio. Porque uma coisa, quando você falou do xixi, eu lembrei relendo o seminário 1, que o Lacan ele fala na página 94 uma coisa que eu acho que é linda, que ele diz assim: quanto mais próximos estamos da psicanálise divertida, mais se trata da verdadeira psicanálise. É verdade. Eu acho muito careta analista sem humor, só para fazer essa provocação. Caretíssimo. A outra é que no seminário 11, porque eu estou pegando bem o tema do encontro de hoje, a posição do psicanalista, e não só a questão pulsional,
Quando no seminário 11, o Lacan fala que a presença do analista, né, o analista ele compõe o conceito de inconsciente. Eu acho que isso é muita coisa. Isso é praticamente na última aula, né, que ele fala disso. É. Eu acho que isso é muita coisa, porque quando essa coisa da posição do psicanalista para estabelecer o circuito pulsional, eu acho que é muito por aí, né? Sem um analista, como é que faz? Tem pessoas que questionam se existe inconsciente fora da análise, né? Nesse sentido, né? Isso. E se a gente for lá no seminário 15, né, no ato analítico, então, aí que aí eu coisa pega. Não é um seminário que eu frequentei, não posso nem pensar. Tá. Eu adoro, é um dos seminários que eu mais gosto, assim, porque lá tem a ver muito com isso, muito do inconsciente sendo produzido pelo analista, ao ponto da gente extrair, igual você falou que de não existir formação do analista, né, e sim informações do inconsciente, da gente extrair lá também que não dá para dizer que há analista, mas que houve analista. Né? Se via ato produziu um inconsciente. Poder verificar depois. É bem legal isso. Olha, porque me deu até vontade de ler o ato analítico agora, quando você fala disso. De repente, isso que é contagiar. Isso contagia, né? Isso que a gente fala que contagia, né? Dá vontade de ver. Já anotei a página do seminário 1 e já vou ver. Passear um pouco. Outra no seminário 2, sobre essa questão do corpo, você trouxe a neurociência, que é algo muito caro para mim. No seminário 2, na página 127, o Lacan diz assim: as relações psicossomáticas estão no nível do real. Então, essa coisa do corpo, mas bem a questão psicossomática, essa coisa da relação alimentar que hoje está aí em voga. Né? Se pudesse comentar, às vezes, algumas coisas assim, estou levantando sua bola. E a outra, quando ele diz, você falou do evocar, eu estava relendo o seminário 3 esses dias, e aí ele fala sobre, ele traz a questão dos deuses, os demônios, ele fala um monte de coisa sobre isso aqui, que ele diz assim, na página 342, a seus deuses... Seminário 3, os livros todos aí na frente. Notou? Sim. Tá. Aí diz assim, é a seus deuses como a seus demônios que nos endereçamos. E é por essa razão que essa maneira de enunciar a sentença, que chamei até o momento o mandado, eu a chamarei a partir de agora a invocação, com as conotações religiosas do termo. Aí ele fala, a invocação não é uma fórmula inerte, é aquilo porque eu faço passar no outro a fé que é minha. Muito louco isso, né? Eu paro por aí. Eu fiquei pensando se tem uma diferença entre invocar e evocar. Tem sim. Evocar. Isso tem uma diferença aí, né? A questão do evocar tem algo muito da recordação, da lembrança de algo do passado, e o invocar já tem mais como se fosse um... Eu fico pensando nessa coisa do ex nihilo, nessa coisa Acho que tem algo muito de um... Como é que eu posso utilizar a palavra? Eu fiquei pensando quando eu li essa passagem. Não sei, eu acho que tem algo muito ao mesmo tempo de uma fundação, eu acho que tem algo de uma criação, tem algo mais ou menos isso. Por isso que ele traz a questão religiosa, sabe? Pois é, mas depois você dá um espaço aí para as pessoas. Eu estou preocupada com a hora, mas você vê como é que ele chega e já faz um monte de contribuições. Eu já conheço você. Estudioso, não para de estudar, né? Mas vamos. Ruth, você ficou de falar? Tem mais um comentário que é do Antônio Roberto Silva. Sim, Beto. Oi, Lígia, sou eu. Ei, Beto. Olha só, eu gostei muito de ter te ouvido. Inclusive, a minha internet caiu, eu tive que sair correndo, mudar de lugar para poder não perder o final. Estou em outro lugar aqui. Mas assim, quando você iniciou ali, quando você iniciou
o seminário, né? Você falou da questão do seminário como um lugar de elaborações, né? Eu pensei também na questão do seminário, né? Dessa raiz da palavra seminário, da questão do semear, né? Bem, Também sendo como um lugar de aposta para uma transmissão, né? Um verdade. lugar de aposta para a transmissão, essa é a questão do seminário. Aí, depois, quando você fala das experiências de afetação, também, eu estou falando assim, o que você foi falando, que foi me tocando, vamos dizer assim, né? Quando você fala dessas experiências de afetação, eu fiquei me perguntando se você também considera dentro delas, né? Dentro dessa questão do Heimlich, né? A questão da música, né? Que você não Sim. citou, mas a música como experiência de afetação, né? Porque a música também é algo que nos tira de um lugar, né? E que no qual a gente mergulha muitas vezes nas identificações fantasmáticas, né? Através da música, e algo também que você não sabe explicar o porquê, né? A gente escuta muito isso no consultório, né? Aquilo me tomou, aquilo me tomou, né? Isso, eu não sei se você notou, quando eu falei da música do Cazuza, né? Que hoje, eu me lendo mesmo, eu vendo, né, o Exagerado, eu pensei em mil coisas, viajei no tempo do meu filho, né, pequeno, né, o que tinha na música, me surpreendi, falei, nossa, entendeu? Quer dizer, realmente é uma fonte de afetação muito, a dança, né, todas, Aí uma outra coisa principalmente que eu fiquei pensando a também... questão dos esportes, né, também, né, que são fontes de mobilização do corpo, né? Eu estou vendo com a yoga, a respiração, são coisas muito importantes. O humor também, né, me lembrou o texto do Freud que tem esse nome, né, humor, e que ele diz assim que o humor é rebelde, né? E esse humor é rebelde, a gente pode entender como o humor é algo que não se acomoda, né? É algo que se movimenta, né? O que põe também... Oi? Esse texto é tão precioso, Beto, que ele fala de um superego afável. Eu estava trabalhando esse texto bastante, vendo o que é que Freud quer falar com isso, porque no final da vida dele, né? E ele fala com alguma coisa mais surpreendente que um superego afável. O que ele dá de indicação aí? Isso é muito importante, porque ele vai atrelar isso a um novo momento de uma constituição do eu, que é um texto até que o Freud não terminou, que é, né, eu acho que é a cisão do ego, se eu não me engano. É um texto de 36, que eu acho que você citou, esse texto do humor, é um texto pequeno, mas que tem uma indicação preciosa, preciosa. Pois é. Principalmente para a questão do superego afável, né? Como ficar, né? Sair desse circuito superegóico, né? Esse circuito, estou falando de circuito já bem. Mas era isso. Tá bom, obrigada pela contribuição. Eu que agradeço. Ruth, cadê você? Estou aqui. Não estava vendo se mais alguém tinha se inscrito. Não, eu sou lenta para fazer minhas perguntas, tá, Lígia? Mas, assim, gostei muito da sua aula e acho que realmente essa experiência do seminário ela é muito importante para a gente, não só para afetar outros, mas para a gente ser afetada por esses outros e também para a gente prosseguir, né, encontrando novos caminhos para falar da psicanálise. E aqui eu queria... para mim foi muito importante isso, essa diferenciação que você está fazendo entre essa possibilidade de sair da experiência da repetição dos mesmos significantes para um novo significante, né? Assim, ou para um equívoco, um equívoco significante que não é entre um significante e outro, mas alguma coisa que ressoe de Lalang, né? Isso para mim é novo nessa sua articulação, né? Porque você falou assim que existe uma experiência de repetição, né? Onde
da repetição dos significantes mesmo, e esse acontecimento que promove o aparecimento de um desconcerto, um espanto. Eu botei assim nas minhas notas, um sem nome, né? Porque essa experiência de Lalang como algo não nomeado ainda, né? Isso. É preciso que possa ter um dizer sobre isso, né? Isso. Depois, sim. Porque eu tenho a impressão que é aí que tem alguma brecha para o novo, né? Sim. Porque se não está nomeado, alguma coisa de nova pode ser introduzida para esse sujeito, né? E então esse circuito que se satisfazia num certo trilhamento pode abrir uma janela para outra coisa, né? Isso. Né? Exatamente. Isso é importantíssimo para novos circuitos, né? Novos circuitos de satisfação. Isso é importante. E aí, nesse sentido, assim, só para também contribuir aí, aí eu acho que é legal a posição da analista que você estava trazendo aí, que eu até fiquei nele, nem consegui ler muito adiante, que você vai trazendo a angústia. Mas a posição do analista, como esse que está ali, você usa no diminutivo, uma coisa assim, como se bastasse estar ali, mas na presença, que é muita coisa, entendeu? Assim, está despossuída de tudo, inclusive do seu próprio ego, né? Assim, e da suposição, da sua posição de analista, se deixar levar, se deixar ser o passador mesmo dessa possibilidade de circuito, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Eu fico pensando nessa direção, o lugar do analista como esse não lugar, né? Esse não lugar, né? Aquilo que o Lacan vai falar da questão da atopia, né? Do fora do topos, né? Do fora do lugar, né? Sim. E aí eu fico pensando também que é uma outra coisa que é forte, que está aparecendo, que é a coisa de alguma coisa da ironia, né? E também fazendo um contraponto com aquele outro significante que era o sério, e alguma coisa que está aparecendo, e aí eu até me arriscaria um pouco mais, que eu iria lá nos palhaços, mas ali no Lacan os não tolos erram, entende? Assim, os não tolos erram, quem acredita, né? Se acredita e demais, você tem que fazer algum reverso, alguma ironia disso, né? Porque senão... Eu acho que tem um saber por aí também, sabe? Que a gente pode expandir. É verdade. Obrigada. Lígia, repete esse termo que eu acho que foi do Aluche, que você citou, sobre angústia. Angústia o quê? É tão bonito isso. Eu já tinha escutado uma vez, mas que eu não me lembro. Que é uma angústia na boa medida, né? A boa medida da angústia. Não, mas isso não é do Aluche, não. Isso é no seminário aqui, ó, seminário 11, na penúltima aula. É muito bonito aqui, ó. No seminário 11, deixa eu ver. Eu não sei se eu... Ai, meu Deus, onde está? Bem, mas é exatamente isso, aquela angústia que você pode tirar muito bom proveito, mais ou menos isso, né? Não consigo identificá-la, né? Acho que foi a aula é seminário 8, né? 11 não, por isso que eu não achei aqui. Seminário 8. Lacan, tá? Acho. É porque o analista tem que se ocupar dessa posição do pequeno A, que com efeito levanta a angústia que convém. A angústia que convém, é isso? Convém, Seminário 8, aula de 8 de fevereiro. Muito bom isso. Muito bom. Muito bom. E é o afeto, né, que a gente tem que se aproveitar, né? Que permite algum salto, né, Luciana? Né? Que permite essa suspensão desse lugar tão seguro e conhecido da neurose que
né? E permite algum salto, né? Isso, que é o salto é justo isso, assim, você não passa de um lugar ao outro numa reta, num passo, né? Você tem que fazer o salto, você reconhece um outro lugar, né? Você se junta com outro chão do outro lado, assim, né? Então, na verdade, você experimenta de alguma coisa que é sempre pontual, assim, né? Mas é contingencial, como prefere Lacan, né? Mas que de alguma forma se inscreve. E que permite, talvez, novos circuitos. Que é uma viagem aí que eu estou, né? É verdade, é verdade. E essa questão aí também da repetição em contraponto com a afetação do corpo, né Lígia? Porque afeta, porque quando é repetição parece que já está lá, né, na mortificação, porque né, que a significação fálica, ela mortifica, né? Ela está fora do corpo, né? Então, isso é a possibilidade, essa possibilidade do significante novo, porque a repetição é mortificadora mesmo, é mortificante, né? E a afetação no corpo faz algum tipo de deslocamento, não é isso? É verdade, Gente, porque impacta, né? Porque ele impacta e não só depois você vê, né? Então... É verdade. Então tá bom, gente. Vamos acabar, já está tarde. Muito bom, Lígia. Obrigada. Até a próxima.